O Final Level Cast está de volta para mais uma edição especial. Eu sou o Jogadam, mas vocês podem me chamar de Dan, e eu tô aqui com meu amigo Rodrigo Coelho. E aí, Coelho, tudo bem, cara? Beleza, cara. Tô jogando bastante aqui, tô aproveitando bastante esse tempo confinado aqui dentro de casa e aproveitar também pra relembrar, né, todo mundo que é importante realmente se informar, ficar dentro de casa e, como a gente tem feito nos últimos episódios, recomendar vocês a seguirem o Atila, @oAtila no Instagram ou então até mesmo no YouTube. Uma ótima recomendação aí pro pessoal se informar. E falando em games, cara, e aproveitando aqui esse tempo que a gente tá jogando bastante, hoje o papo é maravilhoso. A gente vai falar sobre remakes e remasters de jogos de volta nessa indústria, em especial nesse período que a gente tá entrando agora, que acabou de sair Resident Evil 3, inclusive o Resident Evil 3 a gente fez um episódio, então dá uma olhadinha aí no feed do Final Level Cast pra vocês poderem assistir. E a gente tem um convidado maravilhoso aqui pra poder conversar com a gente, que é o Prandas. E aí, Prandas, belezinha? Salve Coelho, salve Dan, salve ouvintes aí do Final Level Cast. Muito obrigado pelo convite, tô bem animado de participar aqui do papo, ainda mais falando de um assunto tão quente que mexe tanto com nostalgia, que é uma parada que eu curto bastante também. Pô, obrigado aí pela sua presença. Muito legal contar com sua presença aqui. E, cara, fala um pouquinho pra gente de você, fala aí onde a gente encontra o seu trabalho, o que você tem feito aí pelo mundo dos joguinhos. Hoje em dia eu trabalho no The Enemy, que é o portal de games e esporte e tecnologia do Omelete, onde inclusive fui colega de trabalho do Jogadam. É verdade. Descobrimos que somos ambos grandes fãs da Nintendo por lá, né? Sim. Então atualmente estou por lá como um dos editores. Hoje em dia a gente foca muito em lives na Twitch, ao menos é a parte que eu tô mais atuando, especialmente nesse período de quarentena. Como o Coelho falou, é importante ficar em casa na medida do possível, lavar as mãos e, enfim, buscar se informar de maneira adequada pra gente encarar esse desafio da melhor maneira possível. Então tem as lives, a gente tem o site também, tem canal no YouTube, tem podcast e por fora também tem um outro podcast de games com uma galera que é o Sandbox. Maravilhoso, cara. Muito obrigado aí pela sua participação. Realmente eu estou empolgado pro papo aqui de hoje e eu queria fazer um convite pra nossa audiência aqui, entrar em contato com a gente através do e-mail contato@finallevelcast.com. A gente adora receber as mensagens de vocês, gosta de receber as perguntas de vocês também e quem sabe a gente pode ler também algumas mensagens que vocês enviaram pra gente aqui no podcast. Então manda pra gente, contato@finallevelcast.com. E Dan, conta aí pro Prandas o que a gente vai fazer agora. Eu queria, antes de contar pro Prandas, falar pro público pra vocês mandarem as mensagens sim, que a gente tá sempre prometendo que a gente vai ler, nem sempre a gente lê, mas a gente vai ler sim, então manda mensagem. Pode mandar, tá certo. Manda elogio pro e-mail, fala que o Coelho é bonito, fala que o Prandas é bonito. Fala que o Dan é bonito também. Apenas a verdade nesse e-mail. Tudo bem, pode mentir também pra gente. Então, Prandas, é o seguinte, cara, a gente tem aqui uma tradição no nosso Final Level Cast, que todo episódio a gente faz um minigame com um convidado que a gente recebe. Ok. Hoje não seria diferente, espero que você esteja preparado, mas se você não estiver preparado também, vai ter que participar sem estar preparado. O minigame da vez é: qual é o jogo em 30 segundos? Rapaz. Coelho, explica aí pro Prandas como é que funciona o nosso minigame. O negócio é o seguinte, a gente selecionou alguns jogos aqui, sorteados da lista do Metacritic, e você tem que ouvir as nossas dicas, e enquanto a gente vai dando as dicas, você tem que adivinhar qual é o jogo que a gente tá falando. Então são 1, 2, 3, 4, 5 dicas por jogo. Ok. A última dica é aquela que você provavelmente vai conseguir acertar, mas... Legal, gostei. 30 segundinhos, hein? Você pode interromper, pode falar enquanto a gente tá falando, não tem problema não. Tá bom. Vamos começar então? Bora. Vai lá, Dan. Vamos lá então. É um arcade clássico. O game se inspirou em Star Wars e Guerra dos Mundos. Ai, Tempest. Não. Foi lançado nos anos 70. Space Invaders. Aê! Acertou! Foi boa, Essa foi é boa. fácil, hein? Foi boa. Ah, mais ou menos, né, cara? Tipo, tem vários que poderiam se encaixar nisso, né? Apesar de que quando você falou que foi lançado nos anos 70, realmente diminui bastante as possibilidades. Sim, aí afunilou. Ajudou bem. Mandou bem. A gente tá aqui falando que tá fácil, mas, pô, mandou bem. Vamos seguindo, então? Vamos seguindo. 1-0, Prandas. Ok, próximo. Aliás, é importante aqui dizer que o Final Level Cast, ele não tem regras no nosso minigame aqui. Então, de repente, alguma coisa pode acontecer ou não. Assim, em relação a esses pontos seus. É tipo regras, não há regras, né? Sim. Só pra contar aqui, já aconteceu, por exemplo, de quando o Damiani participou aqui com a gente, ele reverteu um ponto que ele tinha perdido, convencendo a gente na lábia, sabe? Então, esse tipo de coisa acontece. Galera que acompanha aí tá ligado. Vamos lá, hein? Número 2. Valendo.
Esse aqui é um spin-off de uma franquia muito, muito famosa mesmo. Rapaz. E o jogo, ele é todo em primeira pessoa. Metroid Prime? Ele é um exclusivo do Nintendo 64. Ai. O protagonista é inspirado em um personagem da série animada da franquia. Nossa, é tudo em primeira pessoa? E a mecânica do jogo South Park. é baseada em tirar fotos. Ah, Pokémon Snap. Caraca, acertou no 30! O lance de ser em primeira pessoa pega, né? A gente esquece. Nossa, me pegou de surpresa. Cara, eu amo esse jogo. Eu não entendo como que a Nintendo não aproveitou o Nintendo Labo, né? Que você construía uma câmera com o Nintendo Labo pra fazer um Pokémon Snap com aquilo. Ia ser perfeito. É um baita jogo injustiçado. Eu acho ele também incrível, uma proposta super original e hoje em dia é muito louco você pensar, né? Que ele saiu quando ainda eram só os 151 originais, né? É verdade. Nossa, isso já faz o quê? Uns 20 anos? Cara, por aí, se não mais, hein? A gente já tá em mais de 800, né? Já. Acho que o Pokémon Snap é de 98, não é? É 98 ou 99. Caraca, eu falei zoando que era mais de 20 anos, assim, vou falar um número absurdo, mas realmente é mais de 20 anos. É, 99. 99. 99, Prandas acertou. Aí, falando em jogos que precisam de remake, Pokémon Snap merecia, hein? Nossa, Já sim. fica aí, já fica aí. Mas vamos seguir com o nosso minigame. 2-0 Prandas. Tá indo bem por enquanto. Vamos lá. Terceiro jogo. O game é de um dos protagonistas mais famosos do mundo dos games. Ok. Ele revive o estilo gráfico do passado da franquia. O game revive fases clássicas também de sucesso dessa franquia. Ah, Mickey Mania? Não, mas passou perto, hein? Ó, teve um brasileiro no time de desenvolvimento Eita, preula. e o game foi anunciado durante a comemoração de 25 anos da franquia. Acabou os 30 segundos, você pode dar um chute. Nossa. God of War? Não. Não sei. Cara, você passou muito perto, era Sonic Mania. Ah, nossa, verdade. Pode crer, né? Pois é, o brasileiro, que é o Mídio, né? Acho que o Mídio gravou com vocês, não gravou? Sim, eu cheguei a jogar Sonic Mania em live com ele, inclusive. Caraca, muito maneiro. Cara, muito talentoso. Não, e é um jogaço, cara. Sonic Mania é incrível. É maravilhoso, eu adoro esse jogo, nossa. Boa. Cara, é muito impressionante, né? Como que a SEGA, ela realmente, durante um bom tempo, meio que não sabia bem como fazer um Sonic realmente bom, que fosse aclamado pela crítica. Aí ela falou assim, cara, vou botar na mão dos fãs. E aí saiu Sonic Mania, que, tipo, é o Sonic mais aclamado dos últimos anos, assim. Isso eu acho muito doido, inclusive, Coelho, que você vê. A impressão que eu tenho, pelo menos, é que com o passar do tempo a SEGA realmente esqueceu ou perdeu um pouco a mão com o Sonic. E quando deu nos fãs, os fãs sabem, um Sonic legal é isso aqui. Eles foram lá e entregaram, né? O jogo é incrível. Exatamente. Eu acho maravilhoso esse jogo, nossa. Tem edição de colecionador, tem até o vinil desse jogo. Sou apaixonado demais. Mas vamos seguir? Vamos nessa? Bora. Vamos lá, então. 2-1, hein? 2-1, Prandas, 1, Final Level. É, isso aí. Pergunta número 4. Esse jogo é um reboot de uma franquia de sucesso e ele trouxe mais realismo à franquia. É um reboot. Ok. O game, ele abriu portas pra uma nova trilogia. Ah, e Tomb Raider. Caraca, Prandas! Meu Deus! Essa foi legal. Caraca, de cara, assim, que isso? Caramba, matou a pau essa. Sem hesitar. Eu nem precisei falar que a trama é constantemente comparada com o famoso exclusivo de PlayStation, que é o Uncharted, né? Muito bom. É, a outra dica era que o reboot inspirou um novo filme baseado na franquia, né? Ah, e dava pra matar de vez mesmo, é. Pois é um filme que dá pra esquecer, né? O jogo é ótimo. O meu favorito é o segundo, Rise of the Tomb Raider. Achei ele sensacional. Eu gosto mais do primeiro, eu acho o primeiro bem bom, bem bom. Bom, vamos seguir, vamos lá, quinta pergunta. Vamos lá. 3-1, né? 3-1 pro Prandas. Vamos lá. É um game de luta de sucesso recente. Ok. O game reúne personagens muito famosos. Ah, Super Smash Bros. Ultimate. Não. Soul Calibur 6. O game inspirou uma série em quadrinhos. Ah, Injustice. Boa. Cara, eu acho os quadrinhos do Injustice incríveis. Melhor que muita coisa que sai direto pros quadrinhos, assim, original de HQ e tal. Eu acho ele um spin-off absurdo dos jogos, como ele preenche ali as lacunas da história. Sim. E tem umas coisas muito malucas. Tem meio que uma temporada da HQ que é tipo a temporada dos personagens de magia. Daí aparece o Constantine, aparece o Monstro do Pântano. Cara, é muito legal. É, eu só li o primeiro, eu acho o primeiro excelente, assim. É incrível, ele mantém o nível. Eu acho muito louco o lance do Joker enganar o Batman, né? Usando aquela coisa lá do espantalho, daquela alucinação. Pesado. Pra o Batman achar que a própria esposa dele era o Joker e levar ela pro espaço, assim. E aí ele fica louco quando ele descobre que ele mesmo matou ela. Tipo, pesadíssimo. Aí ele fica do mal, assim. Altos spoilers aí também. Pô, mas é do início. Esse é tipo a primeira coisa que acontece. É verdade, mas é muito bom, muito bom. Vamos pra última pergunta. Assim, o Pranda já ganhou, né? Na verdade, 4-1, não tem... A gente só tem mais uma pergunta aqui no minigame. Show! Então é a pergunta valendo 1 milhão de pontos. Se errar, é 1 milhão de pontos pro Final Level. É o dobro ou nada. E aí, Prandas? Tá preparado? Eu tô. Pra perder pro Final Level 1 milhão? Pode mandar. Então vamos lá, hein?
O game é um puzzle multiplayer. Ok. Ele é uma versão repaginada de um clássico renomado. Tetris 99. Caraca, Prandas, o cara tá afiado hoje. Não, essa daqui eu pensei assim, se o Prandas não acertar essa, aí revoga a carteirinha gamer, revoga tudo. Cara, sou muito fã de Tetris, em primeiro lugar, mais ainda do Tetris 99, cara. Eu sou fissuradaço naquele jogo. Eu acho que nós três somos viciados nesse jogo. Cara, eu adoro esse jogo e eu invejo muito que o Prandas fique em primeiro sempre, cara. Já perdeu a graça. Tem um bom histórico, Pô, eu só fiquei uma vez em primeiro, cara. Nunca mais eu consegui. O Battle Royale nunca foi tão bem empregado em um lugar, né, assim. É muito divertido. Mas como era 1 milhão de pontos apenas se o Final Level ganhasse, parabéns, Prandas, você ganhou de 5-1 contra o Final Level. Na verdade, 1 milhão e 4. 1 milhão e 4 não, porque 1 milhão era só se a gente acertasse. É verdade. Ah, beleza, desculpa. As regras eram claras. Essa era a regra. É verdade. Bom, então temos um vencedor, parabéns, Prandas. Parabéns. Entra aí no hall de vencedores dos minigames do Final Level Cast, cara, parabéns. E eu queria dar um recado pra vocês e também pro Prandas, que só vai descobrir essa informação agora ouvindo o podcast depois de pronto. Ele ganhou o minigame contra a gente e ele levou pra casa um quadcast da HyperX. Então o quadcast vai chegar na sua casa, Prandas. Você que tá descobrindo isso agora, escutando essa informação. E eu espero que você faça bom uso dele, produza conteúdo, grave podcast e fique com essa voz aveludada que só o quadcast da HyperX consegue fazer. Então obrigado, HyperX, por chegar junto e valeu, Prandas. Faça bom proveito aí do quadcast. Cara, então vamos agora falar sobre o nosso tema, né, do episódio de hoje. A gente chamou aqui carinhosamente de geração remake, né? A gente teve nos últimos anos aí muitos jogos voltando, né? Várias remasterizações, vários remakes, principalmente no início da geração, né? Na virada de geração, a gente viu vários jogos sendo remasterizados, voltando e tudo mais. E assim, a gente pode citar vários aqui. E agora, nesse momento de fim de geração, a gente também tá vendo alguns jogos sendo remasterizados e refeitos, né? Inclusive, essa semana aconteceu aquele boato de que os jogos do Mario seriam remasterizados ou sofreriam remakes. Ainda não foi confirmado pela própria Nintendo, mas a gente também tem aí o Resident Evil 3, né? Que a gente, como o Coelho falou no início, gravamos um programa sobre. Cara, é muita coisa, assim. Por que será que essa geração teve tanto remake, remaster, assim? O que vocês sentem sobre isso? Eu tava pensando nisso hoje de manhã, vocês já tinham me convidado pra participar, eu fiquei pensando, pô, por que será? E a impressão que eu tenho é que hoje em dia você fazer jogos de videogame é muito caro e cada vez mais caro. Ou seja, leva tempo, consome muito dinheiro e tem que ser algo muito planejado pra ter um mínimo de retorno, né? O projeto tem que se pagar e, se possível, dar lucro. É isso que as produtoras de jogos estão buscando. Então é muito arriscado, né? Você investir em uma produção original, um projeto novo, enquanto que essa nostalgia, eu acho que acaba dando um espaço seguro pra muitas franquias, pra muitas produtoras. Às vezes, você consegue trazer uma releitura muito bem feita de um jogo sem gastar tanto. Vale notar, depois o que esse jogo vai ter de marketing espontâneo, por assim dizer, acho que também pesa muito na decisão das publishers, porque aquela galera antiga que jogou na época e hoje em dia nem joga mais videogame, vai prestar atenção porque tem um carinho por esse jogo. Quem jogou na época e continua jogando hoje em dia também vai estar por dentro e então no mínimo vai estar de olho aí nesses jogos. Então eu acho que a nostalgia que os remakes e os remasters carregam dão um pouco mais de confiança e de segurança para as produtoras investirem uma grana nesse tipo de projeto. Tanto que você vê, assim, dos exemplos mais recentes de remakes AAA, que são, né, coisas cabulosas, do jeito que a gente sempre sonhou, são jogos inquestionáveis, né? Final Fantasy VII Remake, o Resident Evil 2. Então, eu tenho essa opinião, essa impressão de que a nostalgia dá uma segurança para as produtoras de jogos. É, com certeza, como você falou, eles já saem na vantagem do marketing, porque as pessoas elas já prestam atenção nas coisas que elas já são familiares, né? É mais fácil tanto isso no marketing para poder atrair a atenção das pessoas, só que mesmo assim, se fosse só nessa questão de ser mais barato de produzir e tal, as pessoas elas poderiam até ter uma certa rejeição a coisas que elas já jogaram. Mas a gente que trabalha em público vê o exato inverso, né? Tipo assim, eu fiz esse vídeo em relação ao boato dos novos Marios no meu canal e eu vi muitos comentários, não apenas de pessoas empolgadas, caramba,
tomara que realmente a Nintendo traga Super Mario Galaxy em HD, tomara que ela faça isso porque eu adoraria rejogar esse jogo, mas muitos comentários de pessoas falando, caramba, eu não tive a oportunidade de jogar na época, eu já ouvi falar tanto desse jogo, eu já assisti tantos vídeos, mas se lançasse agora pro console que eu tenho agora, eu vou ter a oportunidade de aproveitar no lançamento, né? O que é sempre mais legal quando você pega um jogo no lançamento, tá todo mundo falando sobre aquilo, e você tem uma comunidade pra compartilhar sobre aquilo, e meio que isso cria-se de novo com um jogo que é muito bom, né? Como você falou, os remakes são feitos de jogos que já eram de qualidade, e a gente vê isso aí, né, Nanda? Com certeza, eu acho muito legal que essa coisa da oportunidade de jogar um clássico que não necessariamente é acessível pra todo mundo, né? Às vezes o cara, ele sabe que, sei lá, um Metal Gear, por exemplo, é um jogo que foi super bem avaliado na sua época, influenciou, assim, diversos jogos que vieram depois dele, mas o cara, de repente, não quer jogar no emulador, ou mesmo não tem acesso àquele videogame antigo, o cara tem, sei lá, um Nintendo Switch e não vai poder jogar o Metal Gear e tal, e às vezes tem aquele bloqueio das pessoas de jogar coisas muito antigas, né? Ah, o gráfico é ultrapassado e tal, então às vezes acho que o remake e a remasterização, dependendo, preenche essa lacuna, né? De trazer para um público novo, isso é um pouco do que o Prandas falou, né? Que não teve a oportunidade de experimentar aquilo, ele também falou a mesma coisa sobre os Marios, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque os jogos vão ficando antigos, continuam sendo clássicos, continuam sendo super importantes, mas nem todas as pessoas vão ter acesso àquilo. Então, trazer esses jogos de volta é muito interessante. Eu vejo sempre com bons olhos esses remakes, principalmente quando é um remake como o Resident Evil 2, né? Eu me lembro na época do The Game Awards, quando saíram as indicações, que foi bem no fim do ano passado, eu lembro que algumas pessoas questionaram, pô, mas um remake vai concorrer a jogo do ano? Pô, é o mesmo jogo, não merece, não sei o quê, mas cara, o trabalho que foi feito no Resident Evil 2, assim, de fidelidade com a obra de um jogo que realmente representa uma página importantíssima na história dos games, é um trabalho impecável. Você não vê jogos novos com esse empenho e nem todo remake é feito dessa forma, sabe? Inclusive, é por isso que no Resident Evil 2 eles chamam mesmo de reimaginação além de remake. Uma coisa que eu acho muito importante em relação a isso, que eu acho que separa isso, você citou remakes e remasters, né? A gente conversou sobre isso com o Damiani, né? Em relação à questão de você mudar a jogabilidade além dos visuais, porque muitas vezes as pessoas esperam que somente o visual vai ser atualizado, alguma coisa assim. Só que os jogos antigos, eles também têm uma certa desvantagem em relação aos jogos atuais, porque a gente, ao longo dos anos, foi aprendendo novas mecânicas de jogabilidade, como puxar certos sentimentos do jogador, ou como deixar as coisas mais interessantes. Então, quando um jogo é refeito, muitas vezes eles levam isso em consideração para modificar várias coisas do jogo, para que o jogo em si, que já era bom, possa ficar melhor ainda, né? A gente vê isso em diversos jogos, cara. O que me vem em mente, que eu gostei muito, foi quando eles fizeram um remake do Metal Gear Solid original e transformaram no Twin Snakes, né? Eles colocaram mecânicas do Metal Gear Solid 2 dentro do Metal Gear Solid original para poder lançar pro GameCube. Eu acho que funcionou muito bem. Eu concordo. Acho legal a gente falar do Twin Snakes e também do Resident Evil 2, porque eu acho os dois, assim, verdadeiras aulas de como fazer um remake, junto com o remake do primeiro Resident Evil, também do GameCube. Eu acho eles, assim, cartilhas de como fazer um remake, porque são jogos que conseguem manter a essência das produções originais, trazer evoluções, atualizações gráficas muito relevantes, mas que ao mesmo tempo reimaginam alguns elementos, né? O remake do Resident 1 tem coisas novas que são tão bem integradas na jogabilidade, na história, que parece que sempre estiveram ali, ou que tinham ficado de fora no jogo original e tal. O Resident Evil 2 também, que vocês citaram que, pô, ele não é só um remake, ele é uma reinvenção, né? Ele extrai a essência do jogo original, traduz ela em conceitos, em técnicas que a gente tem hoje em dia. O Twin Snakes também acho um excelente exemplo, porque, como você falou, né, Coelho, ele pegou coisas de jogabilidade que saíram do Metal Gear Solid 2 e colocou no 1, o que tornou a experiência do Metal Gear 1 ainda melhor. Eu acho que esses três jogos são cartilhas perfeitas de como fazer um remake. Com certeza, cara. Eu acho o remake do primeiro Resident Evil muito sensacional, né, porque eles não fizeram realmente uma reimaginação total, como é o caso do Resident Evil 2, mas eles conseguiram ser muito fiéis, assim. E, cara, um outro remake que eu gosto muito, assim, de lembrar, eu sei que eu sou um pouco suspeito, mas eu gosto de lembrar, é o Pokémon Heart Gold e o Soul Silver, né? Sim. Que são remakes do Gold Silver e pegam elementos também do Cristal e eles entregam talvez aquela que seja uma das melhores experiências de Pokémon que já foram feitas até hoje, assim. É um jogo extremamente completo, tem uma história longa. Cara, você reenfrenta os líderes de ginásio depois que você termina a história. Você tem que caçar aquelas folhas douradas que você coloca nos seus Pokémons no mato. Tem a caça dos Pokémon Shine, tem aquela Battle Tower, eu acho, no Heart Gold e no Soul Silver. Então, assim, é um jogo super completo que é super fiel à obra original. Em nenhum
momento atropela a herança dos jogos clássicos. E eu me lembro que quando eu comprei o meu Nintendo DS foi pra jogar esses dois jogos. Durante muito tempo eu pensava assim, cara, não vai ter outro Pokémon que vá bater de frente com esses aqui, porque é tão bem feito, é tão incrível o que eles fizeram, sabe? E eu acho que ele também é um belo exemplo, assim, de como fazer um remake respeitando tudo que o clássico criou e o que o clássico representa, né? E ao mesmo tempo entregando um jogo que é sensacional, com várias novidades. Eu acho que você tem inclusive razão, né? Por bastante tempo a gente não viu um Pokémon que tivesse sido tão bom quanto ele. Eu gosto muito dos Pokémon de DS, em especial depois, da hora que veio o 3DS, eu gostei muito das gerações que nasceram ali. Só que o Heart Gold Soul Silver realmente, o original já era muito impressionante pra época dele, e eles conseguiram melhorar ainda mais, né? E é o que tá todo mundo esperando que realmente aconteça com o Final Fantasy VII Remake, que assim como o Pokémon era um grande clássico que impressionou muito quando ele foi lançado, até porque ele tinha uma região inteira pra você explorar depois que você terminava, isso impressionou bastante gente, o Final Fantasy VII marcou sua época, e depois de muitos anos, agora ele tá retornando com esse remake, que inclusive recentemente saiu uma demo. Que é muito boa mesmo, e não só tá melhorando o visual, mas assim, parece que a Square Enix, ela tá pegando esse formato do Final Fantasy VII, atualizando ele pra mecânica de funcionamento de Final Fantasy atuais, que tem uma batalha um pouco mais ativa e tudo mais. Ele tá melhorando o conteúdo do jogo, talvez, pra poder expandir e lançar em vários capítulos, né? Você chegou a testar o Final Fantasy VII Remake, Brandas? Eu joguei na BGS no ano passado, e depois joguei também a demo que disponibilizaram, né, na PSN, que é basicamente a primeira hora de jogo, é realmente da abertura até acabar a primeira grande cena de ação, a primeira grande batalha contra a chefe, e eu tô muito impressionado, assim, com tudo que a Square Enix vem prometendo aí com o Final Fantasy VII Remake. Gostei muito do sistema de combate, ele parece uma versão refinada do Final Fantasy XV, também do próprio Kingdom Hearts, eu sinto que tem muito ali, mas eu também acho que o Final Fantasy VII Remake, a exemplo do Metal Gear, Twin Snakes e dos Resident Evil, vai redefinir o que é um remake, ou no mínimo vai abrir uma nova pasta nessa cartilha. Por um lado, eu acho ruim que o Final Fantasy VII Remake, ele não é a história completa, ele é uma parte até que pequena da história do Final Fantasy VII original, não vai nem até a metade. O que a Square Enix falou é que, ó, esse primeiro jogo vai até você sair de Midgar, que no jogo original dava mais ou menos uns 20%, se não me engano, da história completa. Por outro lado, é um jogo que tá se prestando a fazer uma atualização gráfica absurda, assim, é até mancada comparar o Final Fantasy VII original com o remake, né, porque, cara, são mundos completamente diferentes, mas o remake também tá se prontificando a colocar mais conteúdo, né, você vai ter novas áreas que não existiam no jogo original, que eram citadas, mas você não podia ir até lá. Agora você vai poder ir, né, toda a cidade de Midgar vai poder ser explorada. Então acho que isso é legal, porque não é só uma nova maneira de encarar esse clássico, mas é uma nova maneira de se aprofundar nesse jogo, né? Você vai ver coisas que, de fato, não existiam antes, mas que compõem aquele universo. Isso é uma coisa que alguns jogos que a gente viu, né, sendo refeitos, sendo recriados, não fizeram, né? Não tiveram essa ousadia. Eu lembro que eu fiz uma análise do Secret of Mana, desse remake que foi feito. A principal coisa que eu senti jogando é que ele se arriscou muito pouco na hora de recriar, né? Assim, eles fizeram muito fiel, o jogo é muito bonito e tal. Inclusive vai sair o Trials agora, né? E usa o mesmo estilo gráfico que eles usaram no remake do Secret, né? Mas assim, eu senti a todo momento que era um jogo muito bonito, mas que não era tão atualizado quanto ele poderia ser, sabe? Parecia que você de fato estava jogando o jogo antigo com gráficos renovados. Diferente do que acontece com esses que a gente já citou aqui e com o próprio Final Fantasy, pelo menos assim, baseado na demo que a gente jogou. Inclusive a demo, imagino que o jogo completo também, tem a opção de você jogar com o modo clássico de combate, né? Eu não cheguei a testar na demo como que funciona, mas eu sei que tem essa opção. Se você for nas configurações, tem como você ativar o modo de combate clássico, que deve ser a batalha por turnos, né? Não sei se vocês experimentaram esse modo no Final Fantasy. Não experimentei, e eu tenho certeza que no jogo final eu não vou ligar muito pra isso, porque eu acho que, pelo menos na vida que eu levo atualmente, eu não tenho mais tempo pra batalha por turnos, cara. E ainda mais de Final Fantasy VII, assim, eu acho que ficou tão legal o jeito que eles fizeram, o jogo fica tão dinâmico, e não é só isso, é um espetáculo você assistir aquelas batalhas, né, cara? Total. Tem toda uma mecânica nova de você enfrentar os seus inimigos e você utilizar o próprio cenário pra você batalhar. Eu acho que trocar pro modo clássico de batalha seria voltar realmente em termos de qualidade. Eu acho que se eles fizeram dessa forma, eu acho que eles acertaram. Eles quiseram fazer um agrado também ao fã chato, né? Que vai reclamar provavelmente do sistema de batalha não ser idêntico ao original. Mas assim, o Prandas falou sobre ser parecido, né, com o do Final Fantasy XV. Mas eu acho
acho que ele faz uma evolução absurda. Pelo pouco que a gente jogou nessa 1 hora de demo, eu detectei a evolução, porque eu acho muito confuso o sistema de batalha do Final Fantasy XV. E eu não senti essa confusão nessa demo do Final Fantasy VII. Pelo contrário, eu achei tudo muito fluido, eu achei tudo muito envolvente. Em nenhum momento eu fiquei na batalha assim, caraca, agora o que tá acontecendo? Não deu aquela travada de cérebro, assim, sabe? Que eu sentia em vários momentos no Final Fantasy XV, assim, até onde eu joguei. Que foi um jogo que eu não completei, inclusive. O Cardoso com certeza está bravo com você neste momento. Super fã de Final Fantasy XV. É verdade. Cara, deixa eu só fazer um rápido comentário aqui. O Prandas estava comentando que era injusto você comparar o visual, né, Prandas? Do Final Fantasy VII original com o do remake agora. Vocês chegaram a ver, cara, tem um meme muito engraçado do Squall, que ele tá numa festa, assim, e tem o escrito, né? Você é o cara mais bonito daqui. E aí tem um zoom na cara dele no original, que é todo quadrado e pixelado. Pode crer, tipo, sério, né? Acho que eu já vi essa parada. É muito bom esse meme, cara. E a Square Enix, né, postou no Twitter oficial do Final Fantasy recentemente essa mesma cena, só que atualizada, né, em HD. E aí, cara, a diferença é absurda também. Sobre isso que a gente tava falando do combate clássico, eu cheguei a testar um pouco na demo e eu achei meio gambiarra da Square Enix, porque quando você ativa o combate clássico, o lance é toda a ação no jogo vai pausar o combate, que é uma opção que você tem no combate tradicional. O combate tradicional do Final Fantasy VII Remake, a ação tá lá rolando o tempo todo, tudo em tempo real. Se você quiser, você pode parar pra usar um item, pra usar uma magia e tal. O modo clássico, ele só pausa o tempo todo. Então eu achei meio gambiarra da Square Enix chamar de modo clássico isso daí. Não é exatamente a batalha por turno igual do original. E eu achei também legal quando você citou o remake do Secret of Mana, porque eu acho um exemplo perfeito do que não deve ser um remake. O Secret of Mana original do Super Nintendo é um jogo maravilhoso, super charmoso, super carismático. E eu acho que o que rolou ali foi uma falha de tradução, porque eles pegaram um jogo 2D incrível, assim, que era o ápice do 2D na época, e converteram em um jogo 3D genérico, tosco até. Sim. Acho que menosprezaram o próprio Secret of Mana, que a minha impressão é de que não é isso que vai acontecer no Trials of Mana, ao menos pela demo. Eu joguei a demo no Play 4, gostei bastante, deu pra sentir que tem um trabalho mais apurado ali no visual, nos controles de combate, especialmente. Então acho que a Square Enix aprendeu a lição. E ele tá com dublagem? Porque, se não me engano, o remake do Secret não tem trabalho de voz. Agora que você falou, eu não tenho 100% de certeza, mas eu acredito que sim, que tem vozes, ao menos em partes do jogo, né? Uhum. Mas, cara, falando em remakes e remasters, assim, que deram certo, né? A gente citou alguns aqui, como Resident Evil, tanto o primeiro quanto o segundo. A gente falou sobre o Metal Gear, falou sobre Pokémon e tal. Prandas, você tem algum carinho por algum outro remake que você tenha jogado, ou mesmo uma remasterização que a gente não tenha citado aqui, que você acha que deu muito certo? Vou me apoiar aqui na lista que vocês mandaram na pauta. Claro. Tem um aqui que eu fiquei bem feliz de ver na lista, que é o DuckTales Remaster. Ah, eu também. Que é um jogo, assim, super legal da geração 8-bits, do Nintendinho. Uma era de ouro, assim, da Capcom e também dos jogos Disney, né? Porque na época você tinha muito jogo de personagem da Disney no Nintendinho, no Master, depois no Mega e no Super Nintendo também. É uma época em que os jogos licenciados da Disney eram sinônimo de bons jogos. E eu acho que os dois DuckTales da Capcom estão entre os melhores. E eu gosto muito do remaster desse jogo, porque você vê que foi feito por uma equipe muito competente, que é a WayForward, e eu acho que eles deram uma reimaginada que faz sentido, que é, pegaram aquele jogo 8-bit, baseado num desenho animado, e deram um visual de desenho animado. Então acho que encaixa naquela coisa que a gente falou de um bom remake, um bom remaster, que é acrescentar algo à obra original. E o jogo não veio só com o visual refeito, né? Ele também tem dublagem em inglês com os personagens da série. Eu sou muito fã de DuckTales, e eu sou muito fã desse remaster também do jogo da Capcom. Ô Prandas, uma coisa que você não chegou a citar e que foi, ao passar dos anos, talvez o que mais tenha me marcado em relação a esse remake, o que mais eu aproveitei, foi a música, cara. Porque a música original, o tema da lua, né? Sim, rapaz! Cara, no Nintendinho, ela já era talvez a melhor ou uma das melhores trilhas do Nintendinho, porque eles conseguem utilizar aquela limitação do Nintendinho de uma forma tão criativa pra criar uma melodia rica, né? E eles fizeram nesse remaster uma versão tão bonita, cara, dessa música, que eu, de vez em quando eu tô trabalhando, eu boto essa música pra ouvir, porque é lindíssima, lindíssima. Bom demais. Cara, um que eu gosto muito, você falou do DuckTales e que é parecido, é o Cast of Illusion, né? Que é aquele jogo do Mickey. Verdade, né? Verdade. Ele não tá na nossa lista aqui. Bem lembrado. Falha minha de não ter posto nessa lista. Não. E, cara, ele é muito bonito, muito fiel ao clássico. E eu acho que ele segue essa mesma linha de qualidade do DuckTales, né? Tipo, é um jogo que as texturas são muito bem feitas, a trilha sonora ficou muito bem feita, a trilha sonora que é magnífica desse jogo também. Sim. Tem até uma fase que ele chega num
um tesouro muito grande, assim. Tem a cabeça gigante do Pato Donald, assim, de ouro. Que ela é tão bonita, tão bem feito esse jogo. E é um jogo difícil, né? É um jogo difícil. E eu acho legal também que esse remake do Castle of Illusion, ele preserva muito daquela jogabilidade 2D, mas ele tem áreas que são de exploração 3D, né? Traz um sabor a mais, um sabor diferente, né? Pra experiência. É verdade. Eu queria esse jogo nos consoles atuais, cara. Nossa, no Nintendo Switch ia ficar perfeito. O Nintendo Switch, inclusive, ele tem sido uma ótima casa pra esses jogos, né? Que fizeram muito sucesso antigamente e o público que segue bem de perto a Nintendo não teve a oportunidade de jogar porque muitos desses jogos só estiveram em outros consoles, né? Então tem muitos jogos vindo pro Nintendo Switch recentemente. Inclusive, eles anunciaram agora, também não é remake, mas é uma coleção de BioShock vindo pro Nintendo Switch. Várias versões HD de jogos também. O Nintendo Switch, ele tá recebendo várias desses relançamentos legais. É engraçado como o nosso tom mudou, né? Se você pega alguns anos atrás, antes de ficar num nível absurdo de custo pra criação de um jogo novo, a gente ainda recebia várias IPs novas em sequência. Os estúdios, eles conseguiam produzir com uma certa frequência isso, né? E aí, os remakes e os remasters, eles eram vistos com muitos maus olhos. Meio que essa impressão mudou. Eu não sei se a gente se acostumou com isso, ou se realmente os remakes se provaram uma coisa justa na indústria, uma coisa que é legal de você ter e que engrandecem os jogos. O que você acha sobre isso, Brandas? Cara, eu acho que primeiro a gente teve esse sabor amargo dos remasters, porque eu acho que no início da geração Play 4 e Xbox One, as publishers abusaram muito disso. Inclusive a própria Sony, né? Enquanto jogos novos não ficavam prontos para as plataformas, a gente teve muito remaster de jogo recente. Mas já jogando a bola pro Switch, eu acho que quando você relança esses jogos no Switch, você já tem uma vantagem muito clara, que é o fato de você poder jogar onde você quiser, né? O Burnout, quando anunciaram, cara, eu pirei, assim, achei muito legal, porque acho ele um dos melhores jogos, assim, da geração Play 3 e 360. Joguei muito remaster no Play 4 e vou acabar jogando muito remaster também no Switch, porque é muito legal que a gente já chega nesse ponto em que um videogame portátil como o Switch, apesar de ser pequeno, já tem um poder equivalente, ou até maior, talvez, do que o 360 e o Play 3, que são plataformas com jogos muito bem feitos, com jogos muito impressionantes. Cara, pega o BioShock Infinite, tem momentos absurdamente épicos naquele jogo. Pega GTA V, pronto. Cara, inclusive, eu não entendo como até agora a Rockstar não lançou GTA V no Nintendo Switch, porque é um bagulho que ia vender, assim, nossa, que nem pãozinho quente, né? Essa é a máquina de dinheiro. Exato, e se o Xbox 360 e o Play 3 rodam, o Switch também consegue rodar, como a gente tá vendo todos esses outros jogos que funcionam. Então acho que não é só relançar o jogo pras plataformas atuais, tornar ele disponível, né, nos videogames de hoje em dia, mas é acrescentar algo. E o simples fato de você poder ter esses jogos em modo portátil, cara, eu acho pelo menos uma opção sensacional. Cara, concordo totalmente. Cara, o GTA, não tinha parado pra pensar isso agora que você falou. Tô pensando aqui, cara, se lançam o GTA pro Switch, nossa mãe do céu, vai explodir isso de vendas, o jogo vai voltar, tá nas paradas. Ele ainda é um jogo super assistido na Twitch, já há um tempo tem o lance do GTA RP, aquele RPG que as pessoas fazem, tipo uma novela, interpretando personagens. Inclusive a gente gravou um programa aqui no Final Level Cast com a Fanbaby, do canal do Final Level. Ela gravou um podcast muito legal aqui com a gente. Cara, esse podcast foi muito legal. Cara, foi muito divertido, assim, a gente aprendeu pra caramba sobre esse universo super particular que é o GTA RP e que mostra o quanto o GTA é cheio de possibilidades. E, cara, no Switch, então, um jogo que eu também queria falar, cara, mudando um pouquinho de Nintendo, voltando pra Sony, é o Shadow of the Colossus, né? Que ficou maravilhoso, né, cara? Tava outro dia mesmo no Twitter, passando, assim, o feed, e tem uma menina que eu sigo que ela tá jogando pela primeira vez. E aí ela fica postando umas screenshots, assim, que eu, às vezes, eu não acredito que é aquele jogo que eu joguei no PS2, cara. Porque ele ficou lindíssimo, ficou maravilhoso. Eu tenho ele aqui também no meu PS4, eu joguei na época que saiu, e foi um trabalho muito bem feito de um jogo que é um clássico moderno, né, assim. Eu joguei Shadow of the Colossus na remasterização, que inclusive foi a mesma empresa que fez, né, a Bluepoint, que eles fizeram pro PlayStation 3 junto com o Ico, né, eles fizeram uma versão HD de Shadow of the Colossus junto com o Ico em um mesmo pacote, e foi essa versão que eu joguei. Eu achei super justo, você via que era um jogo vindo do PlayStation 2, ele tinha texturas novas e tudo mais, ele tinha aquela jogabilidade maravilhosa, mas um pouco atravancada, característica daquela geração. Cara, eu amei esse jogo, eu engoli ele, eu simplesmente zerei ele em uma virada de noite, assim, com um amigo meu. E eu acho que no PlayStation 4, eu esperava que eles fossem entregar algo a mais além de um visual impressionante, sabe? Eu queria que eles atualizassem um pouco das mecânicas, de repente desse um pouco mais pra você explorar ou fazer um colosso a mais, alguma coisa assim, naquele mundo gigantesco que você muitas vezes só se perde lá pra poder achar o colosso, né? E eles não entregaram isso, mas de fato o jogo é muito bonito. Inclusive, nessas screenshots que você tá falando, o jogo tem o modo de fotografia. Sim. E, cara, fica ainda mais incrível.
incrível, né? É ridículo mesmo. Eu gosto do exemplo do Shadow of the Colossus, Coelho, porque ele é um raro caso de jogo que ele trilhou todo esse caminho, né? Você tem o lançamento original no Play 2, você tem o remaster no Play 3 e tem o remake no Play 4, né? Fez toda a via crucis aí do remake. E ainda vale lembrar que no Play 2 ele sofria muito com frame rate, ele claramente era um jogo pesado demais pro videogame, o que não impediu ele de ser um baita sucesso. E eu concordo também que o remake do Play 4, eu sinto que ele ficou devendo um pouco. E acho que muito dessa nossa impressão é pelo fato de ter o remaster do Play 3, que foi onde eu joguei também completo. Eu tinha jogado no Play 2 na época, não fui até o final. No remaster do Play 3 eu fui até o final porque aí, sei lá, era mais agradável de jogar. Quando eu peguei pra experimentar o remake no Play 4, foi tipo, é muito bonito, mas acho que, por exemplo, não é um salto de gráfico tão grande quanto é o do Final Fantasy VII Remake, ou mesmo do Resident Evil 1 Remake. Cara, é muito doido você pensar, mas o Resident Evil original e o Resident Evil Remake são só, acho que 6 anos que separam eles. E o salto visual é absurdo, né? Eu acho que o Shadow of the Colossus Remake no Play 4 não oferece esse tipo de impacto e também não oferece muito conteúdo novo pra justificar. Acho que pra quem nunca jogou, aí sim o Shadow of the Colossus no Play 4 é a melhor experiência. Ah, é verdade, é verdade. Né? Mas é um jogo que, novamente, assim, você jogou no Play 3, eu também joguei no Play 3. A gente não tinha muito incentivo pra jogar de novo no Play 4 um remake que não trazia tantas coisas, né? Então a minha experiência é um pouco diferente, porque eu joguei ele de verdade no Play 2. E o do PS3 eu cheguei a pegar, assim, pra jogar, mas não mergulhei, assim, sabe? Só experimentei mesmo. Enquanto no PS4 foi quando eu realmente rejoguei. Então, pra mim, ele bateu, assim, com uma força, foi um soco na cara, sabe? Tá muito bonito, tipo, na minha lembrança eram uns colossos super duros andando assim, sabe? E, tipo, no PS4 eu vi outra parada. Claro que ele continua tendo alguns problemas de movimentação, a câmera dele continua sendo meio esquisita. E as novidades são muito simples, né? Que é aquele lance de uns easter eggs que eles colocaram, daquelas luzes, né, que você encontra. Não é nada assim que realmente valha o jogo, mas eu continuo achando ele um jogo muito bonito, um trabalho muito bem feito, mas que não se compara, como o Prandas bem frisou, com o Resident Evil 2, por exemplo. Cara, tem certos jogos que eu gostaria de apagar a minha memória pra poder rejogar eles na versão remaster, assim, porque esse eu acho que seria um deles, porque eu não tive paciência de jogar, mas caraca, deve ser muito impressionante você jogar pela primeira vez no PlayStation 4, porque é um jogo incrível, né? Mas sabe um jogo que ele não teve uma atualização muito grande, foi mais um remaster mesmo, com novas texturas e tudo mais, mas eu acho que ele é um exemplo de como os remasters e não remakes deveriam ser feitos. Eu tô falando do The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Cara, se você olha pra ele, a sensação que ele te dá é que, caramba, esse jogo é exatamente como eu me lembro na primeira vez que eu joguei no Nintendo 64. Quando a gente joga na época, parece uma coisa mais incrível e maravilhosa. Claro que se você coloca lado a lado, não dá pra comparar também, né? O Ocarina of Time 3D é muito mais bonito. Só que eu acho que eles acertaram tanto no estilo artístico das mudanças que eles fizeram nas texturas e tudo mais, só que nessa versão do remaster, apesar deles não terem refeito o jogo, né, do zero, mexido no código do jogo, inclusive tem alguns bugs que ainda se encontram na versão remasterizada e tudo mais, então ele não se enquadra no remake. Só que eles fizeram algumas modificações que melhoraram muito o jogo. O próprio fato de você ter o menu acessível ali na tela de baixo do DS deixa a troca de itens mais conveniente. Por exemplo, o grande gargalo do Ocarina of Time é o Templo da Água. Vocês devem saber disso, porque é um trauma de todo mundo, né? Mano. Total. É, como você falou, o simples fato de você ter o inventário na tela de toque acessível a todo momento, especialmente no Templo da Água, já resolve muito daquela chateação de, ai, coloca a bota de ferro, tira a bota de ferro, né? Aquilo ali é um baita gargalo mesmo. Coloca casaco, tira casaco. Sim, é bem isso, coloca o casaco, tira o casaco. Ali no 3DS fica muito mais fluida a ação, né? Faz sentido. Com certeza. Cara, uma coisa que eu acho interessante é que o Ocarina of Time, ele tem uma versão no Virtual Console do Nintendo Wii U, que é terrível. Eu não sei se vocês chegaram a experimentar, mas é terrível. Ela é super escura, tem que botar o brilho da sua televisão no máximo e jogar com óculos escuros pra não ficar cego. Sério? É uma adaptação péssima do Ocarina of Time e eu senti a falta de jogar o Ocarina of Time sem ter que, sei lá, pegar uma televisão de tubo, ligar meu Nintendo 64 e poder jogar. Esse remake em 3D, pra mim, é muito bem feito, é excelente, o som ficou ótimo. Essa coisa do menu, da brincadeira que a gente fez do bota casaco, tira casaco, é excelente, é um atalho que, pô, meu Deus do céu, como não pensaram isso antes? Porque não fizeram isso no Wii U. Eu não sei se fizeram também, porque tá tão escura a tela que você não consegue enxergar. Mas eu acho excelente. E, cara, a gente falando de Zelda, tem um mais recente, que é o Link's Awakening, que saiu agora pro Nintendo Switch. É super carinhoso o trabalho que eles fizeram nesse remake, nessa reimaginação do Link's Awakening. A direção de arte é muito delicada, é muito bem feita. Eu experimentei esse jogo pela primeira vez durante a E3. Lá na E3 tinha um stand com, tipo, um diorama, assim, enorme, né? Com o bonequinho do Link e tal. A sensação que o jogo passa é exatamente aquela do diorama.
diorama, né? Você parece que tá vendo uma maquete com um bonequinho e todos os personagens são bonitinhos e arredondadinhos, parecem brinquedos, sabe? O jogo tem seus problemas, tem umas quedas de frame, tem uns probleminhas ali no mapa e tal, mas eu acho uma referência tão boa de como fazer uma reimaginação de jogo clássico como esse Link's Awakening, que era do Game Boy, cara, eu acho impecável, assim. Eu gosto muito do Link's Awakening, minha primeira experiência foi no Game Boy Color com o DX, que tinha cor, tinha aquela dungeon a mais. A minha também. E tudo, mas eu não gosto tanto do remake / remaster do Switch. Como assim? Pois é, eu acho o visual incrível, eu fiquei apaixonado pelos dioramas que eles montaram na E3, queria poder abraçar aquilo, mas eu me incomodei muito com as quedas de frame rate, assim, na minha experiência pelo menos foi muito constante, era o tempo todo, e o que me incomoda é que assim, foram os produtores que definiram fazer aquele estilo de jogo. Aquele estilo de jogo eles não conseguiram otimizar pra funcionar direito na plataforma, tanto no portátil quanto ligado na TV, cara, pra mim dava slowdown, não sei se de repente até melhorou com o update, eu fiquei meio chateado porque assim, cara, é um jogo exclusivo ainda de Switch, então eles trabalharam só nessa plataforma, eles que definiram aquele estilo visual e ainda assim deu problema. Então, pô, eu preferia que de repente eles tivessem feito algo mais simples ou, sei lá, passasse mais tempo polindo, porque eu acho muito especial também o Link's Awakening e acho que apesar do visual incrível, o desempenho do frame rate me desanimou bastante. Eu fiquei chateado, Anderson. Olha que curioso, eu senti muito a queda do frame jogando na televisão e senti menos jogando no portátil. Pelo menos assim, foi a minha experiência. Eu sentia muito no mapa, principalmente, e eu vi algumas pessoas relatando que sentiram mais nas dungeons, né, nos combates e tal. E engraçado que comigo eu senti bem menos nas dungeons do que no mapa, por exemplo. Cara, eu devo ser uma pessoa que não liga muito pra isso, porque, sinceramente, eu tava me divertindo tanto com esse jogo, que a última coisa que eu pensei foi nas quedas de frame, cara. Eu juro pra vocês, eu ouvi as pessoas falando isso na internet e zero me incomodou, porque, como o Dan falou, esse jogo, o estilo artístico dele ajudou no conceito do jogo em si. Ele se passa num sonho, e isso não é spoilers, porque tá isso na caixa do jogo, tá ok? Tá no manual do jogo original também. Eu acho que o visual que eles adotaram, em especial usando aquele tilt shiftzinho, né, de deixar meio borradinho nas beiradas e tal, algumas pessoas não gostaram disso, mas eu acho que isso deu uma sensação de sonho, assim, sabe? Uma coisa meio surreal. Eu gostei muito, cara. Eu achei lindo esse jogo. Eu acho que o Prandas tá, tipo, fazendo um sinal de negativo com a cabeça, assim, cara, o que esses caras estão falando aí? Não, eu queria muito gostar, assim, eu gosto muito do original e eu queria muito gostar desse, cara, mas infelizmente não virou. Por exemplo, uma parada que eu achei que a Nintendo podia ter feito até pra diminuir um pouco o impacto dos frame rate e tudo, colocar mais conteúdo, né? Achei legal que tem a Color Dungeon, mas sei lá, podia ter uma dungeon a mais, aquele modo de criar dungeons que eles colocaram, eu achei bem tosquinho, sei lá, achei que faltou mais conteúdo, assim. Eles tentaram, né, até colocar aquele dungeonzinho maker e tal, só que ninguém ligou muito pra essa funcionalidade não, né, não dá. Pois é, cara. E, cara, eu queria levantar uma outra questão aqui, sobre a retrocompatibilidade, assim, hoje a retrocompatibilidade é muito mais comum no Xbox, né, e eu sinto que a ausência da retrocompatibilidade, ela facilita certas remasterizações, né. Então, será que na próxima geração a gente vai ver menos isso? Menos jogos voltando, talvez pelas pessoas terem já o jogo e não querer comprar de novo, sabe? O que você acha disso, Prandas? Cara, eu acho que sim. Acho que até em parte vai ser um alívio pras produtoras, porque apesar da mudança de geração, elas vão poder continuar criando jogos com os dev kits que elas já têm atualmente, com as especificações, com as ferramentas que elas têm atualmente, e aos poucos, né, ir fazendo essa transição de fato pra nova geração. Eu concordo, eu acho que os dois consoles tendo a retrocompatibilidade como algo nativo e algo muito divulgado, meio que coloca em xeque a necessidade de remasters de jogos recentes. Talvez a gente veja jogos ainda mais antigos voltando, outros remakes aparecendo, ainda mais tendo em vista o sucesso recente do Resident 2, provavelmente do Final Fantasy VII também, tá com cara de que vai ser um sucesso. Então eu acho que sim, acho que a gente vai ver menos remasters na nova geração, no Play 5, no Xbox Series X, porque a retrocompatibilidade que os dois consoles vão ter meio que mata essa necessidade. E a Microsoft, inclusive, ela confirmou que os próprios jogos que são retrocompatíveis, no Xbox Series X existe a tecnologia de atualizar através de inteligência artificial os pixels, né? Ou seja, eles fazem um upscaling do visual dos jogos, é meio que uma remasterização automática, entre muitas aspas aí, sabe? Então, de fato, tendo uma coisa dessa, não precisa mesmo mais de remasterização. Você já tem um backlog sendo atualizado pela própria tecnologia, não tem por que isso. A não ser que eles queiram trazer jogos que a gente não vê durante muito tempo. Por exemplo, tem muitos jogos que eu gostaria que voltassem. Inclusive, na própria Nintendo, eu já devo ter citado aqui algumas vezes que eu queria que F-Zero voltasse
voltasse, sabe? Porque F-Zero é uma franquia maravilhosa, existem alguns jogos parecidos como Wipeout, o Faster MX, né, que são umas navezinhas em gravidade zero, né, elas não usam rodas, em pistas de alta velocidade, e você tá ali interagindo com outros pilotos, batendo neles e tentando derrubar eles da pista. Só que F-Zero, ele tem uma jogabilidade que ela não desliza muito, igual esses outros jogos parecidos com F-Zero tem. E eu sinto muita falta disso hoje em dia, e eu acho que beneficiaria muito pra jogabilidade do F-Zero também um modo online. Tem algum jogo que você gostaria que voltasse pra geração atual, que talvez tivesse alguma funcionalidade nova? Cara, eu tenho muitos jogos que eu gostaria que voltassem. Sempre me pego pensando em um novo quando eu lembro de algum jogo. Um jogo que eu gostaria muito que ele voltasse, assim, fosse remasterizado em gráficos bonitos como o Castle of Illusion, como a gente falou, e o DuckTales, cara, é o Super Mario RPG do SNES. Cara, eu acho esse jogo extraordinário e é um jogo que, se fosse refeito com gráficos bonitos e tal e voltasse pro Nintendo Switch, eu ia estar batendo palma em pé, assim, durante uma semana. Muito obrigado, Square Enix e Nintendo, por realizarem esse sonho. Você, Prandas, tem algum jogo que de vez em quando você se pega assim, caramba, seria legal esse jogo remasterizado pra eu jogar aqui no meu Switch ou no meu videogame? Primeiro, concordo com vocês dois. F-Zero, por mim, podiam simplesmente lançar um remaster do F-Zero GX do GameCube, que eu já tava muito feliz. Mario RPG acho que ficaria perfeito com o estilo visual do remake do Zelda Link's Awakening. Inclusive, Mario RPG tava na minha listinha aqui também de jogos que eu gostaria de voltasse. Mas, desde que a Capcom lançou o remake do Resident Evil 2, tem 2 jogos que, assim, eu acho que seriam perfeitos pra ter uma releitura naquele estilo, naquela vibe. Primeiro, Dino Crisis, que acho que, na boa, acho que é só uma questão de tempo, porque o jogo original já era um baita spin-off de Resident Evil, era só trocar os zumbis por dinossauros, e acho que com a tecnologia de hoje, isso ficaria ainda mais impressionante. E Parasite Eve, o primeiro da Square, eu acho ele um RPG muito original, muito interessante, assim, como ele adapta mecânicas do RPG de turno e até algumas coisas do próprio Resident Evil pra uma história de ficção científica, mas que é contemporânea, acontecia em Nova York e tudo. Cara, são 2 jogos que eu gostaria muito de ver voltando com as tecnologias atuais, com gráficos bonitões, uma jogabilidade mais fluida. Acho que seriam 2 sucessos também. Tem um também que eu acho que podia voltar, que esse aí nunca voltou, é o Skyrim, né? Nunca voltou assim em videogame nenhum. Tem poucas versões, né? Eu acho que tá faltando. Acho que tá faltando, faltando. Difícil de jogar. O meu micro-ondas não roda Skyrim, cara. O meu relógio Cássio também não. Mas assim, cara, eu vou falar, tem um jogo que era muito original na época que ele foi lançado, não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, que é o Eternal Darkness. Nossa, adoro o Eternal Darkness, até hoje tenho muito medo de jogar ele, mas eu acho ele incrível e extremamente criativo, né? Aquele sistema dele de fazer uns efeitos muito loucos pra te deixar na dúvida, te confundir. Esse jogo ele era muito original porque ele tinha um sistema de sanidade. À medida que você ia passando e ia sentindo medo dos monstros, o seu personagem ele ia perdendo a sanidade e aí coisas loucas aconteciam. A grande sacada dele é que você, como jogador, não sabia se essas coisas loucas que estavam acontecendo eram coisas do jogo ou se eram coisas que estavam acontecendo na vida real. E como que ele fazia isso? Por exemplo, às vezes você estava simplesmente jogando, nada demais está acontecendo, mas o volume da sua televisão começa a aumentar e você fica tipo, meu Deus do céu, tem fantasma na minha casa, sabe? Tinha uma, cara, que sempre me pegava. O controle aparecia que tava desconectado do videogame, sabe? Pode crer. E aí eu, caraca, que saco, cara, tá com problema no controle. E aí o jogo aparecia, tipo, pá, aquela coisa na tela, assim, aí você, caraca, que droga, era só eu sendo insano no jogo. Eu acho que emular isso em um remaster hoje em dia seria muito difícil, porque agora a gente já sabe disso, sabe? O legal era, nesse início, nessa época, não tinha tanta disseminação de informação na internet, você experienciava esse jogo, de fato, você era surpreendido por essas coisas. Eu acho muito difícil um remaster desse jogo funcionar, cara. Cara, mas eu acho que o Playable Teaser do Silent Hills ensinou que dá pra deixar a gente bem assustado aí nos dias de hoje também com consoles. Aquele lance de você só conseguir fazer o final secreto tendo que usar um fone de ouvido pra poder atender o telefone, aquilo ali é terrível, né, cara? Pelo amor de Deus. Cara, até hoje eu não sei exatamente como que eu terminei o Playable Teaser. Você fechou ela toda? Você conseguiu sair da casa? Eu consegui sair da casa, eu vi o final lá com o Norman Reedus e tudo, mas foi um lance tipo, eu tentei várias coisas e uma hora foi, sabe? Comigo foi assim também. Uma das paradas você
você tinha que estar com headset, né? Você tinha que estar com um fone conectado no controle pra poder escutar a ligação que tocava. Cara, inclusive foi muito doido e muito sinistro até, porque a única vez em que eu tive coragem de jogar o PT foi em live, e aí quando chegou nessa parte da sequência final, não tava dando certo. Daí eu e o pessoal que tava junto, tipo, não, vamos pesquisar aqui na internet. E a gente achava vários métodos. Ah, esse aqui não deu, esse aqui não deu. E foi bizarro que na hora que a gente achou um método que funcionou, na hora em que deu certo, a live caiu e voltou quando a gente já tava saindo da casa. Meu Deus. Kojima aprontou alguma coisa ali. Isso foi no The Enemy? Foi na live do The Enemy, cara. A gente inventou assim, ai que legal, é sexta-feira 13, vamos jogar o PT? Ótima ideia, sempre. Ainda bem que eu não tava mais lá, cara, ainda bem. Cara, foi tenso, assim, dava medo, mas deu certo, foi legal. Cara, um último jogo que eu queria levantar aqui, que eu gostaria que voltasse, né, é um jogo que mora no meu coração. Eu acho que ele é o meu jogo favorito do PlayStation 1, que é o Valkyrie Profile. Ele foi desenvolvido pela Tri-Ace, né, a Tri-Ace que acabou depois sendo comprada pela Square, e aí sumiu, não sei o que aconteceu com a Tri-Ace. Sei que não tem mais Valkyrie Profile, o último, se eu não me engano, saiu pra celular, que é um jogo que não é tão legal assim, né, e tal. É bem esquisitinho, né? É, bem esquisito. E é um gacha, eu acho também, né? Meio safado o jogo. Mas o Valkyrie Profile original, ele era um jogo de plataforma, que era um RPG, e nos combates, que era aquele combate lateral clássico, né? De turno, assim, cada personagem da sua party era um botão do seu controle. Então você podia fazer vários combos durante a batalha. Então as batalhas eram muito dinâmicas, era muito divertido de jogar. Os personagens tinham um background muito desenvolvido, muito bem feito. Tinham personagens muito interessantes. O Lizard, não sei se é assim que pronuncia, que era um vilão, mas que se alia à sua party durante um tempo, ele se apaixona pela protagonista e tal. Ele era um personagem super complexo, que me marcou bastante, né? Ele chegou a ter uma continuação no PlayStation 2, acho que é o Silmerias. Isso, é. E ele tem também uma versão pro Nintendo DS que é muito legal também. Então eu gostaria muito que o clássico fosse repaginado e voltasse, assim. É um jogo que eu acho que tem muito potencial, e quem não teve a oportunidade de jogar, se tivesse a oportunidade de jogar agora, com certeza ia curtir pra caramba. Cara, nessa onda da Square Enix de trazer de volta aí a série Mana, essas séries antigas de RPG que eles vêm trazendo de volta, eu acho bem possível sim que esse jogo possa voltar ainda. Acho que seu desejo pode ser realizado em breve, Dan. Cara, tomara, quero muito. Existem rumores. Gente, a gente tá chegando aqui ao final do nosso podcast. Eu queria agradecer muito a presença do Prandas. Eu espero que você tenha gostado de participar aqui. O minigame foi muito divertido, o papo foi muito bom. A gente poderia ficar falando aqui sobre jogos que a gente quer que volte, sobre remasterizações, remakes aqui durante mais uma hora, no mínimo. E, cara, uma outra tradição que a gente tem no Final Level Cast, Prandas, é que a gente sempre encerra indicando algum jogo que a gente tá jogando pra galera que tá escutando a gente. Então, vou pedir pra que você abra aí essa sessão de indicações pra galera jogar aí, ainda mais nesses tempos, né, de isolamento social, quarentena, todo mundo em casa, assim, a galera que tá aí se cuidando. Eu tô sempre meio que jogando Pokémon GO no celular. Ultimamente também tô jogando muito o Animal Crossing. É um jogo muito bom pra esse período de isolamento social, quarentena e tudo. Mas eu também tô aproveitando esse momento pra jogar, finalmente, até o final, o Doom de 2016, que foi um jogo que na época eu não fui até o final. Tô jogando agora, no hype do Doom Eternal. Então acho que pra quem não jogou, cara, é um FPS muito gostoso de jogar, muito visceral, né? Eu acho especialmente bacana como é um jogo que te incentiva a ser agressivo e que isso combina com toda a temática e toda a história do jogo. E pra quem já jogou, acho que vale aí também o Revival. Não é um jogo tão curto, mas não é tão longo. Pelo que eu vi, ele tem umas 10, 11 horas e serve como um ótimo aquecimento aí pra depois encarar o Doom Eternal, que pelo que a galera do trabalho comenta, que eu tenho visto na internet, também é o bichão. Tô jogando Doom Eternal ainda, é maravilhoso, completamente visceral. A gente também gravou um Final Level Cast sobre isso. Inclusive, convidar as pessoas aí pra ouvirem, porque ficou um episódio super legal. E, cara, o jogo que eu tô jogando é um jogo que eu voltei a jogar muito mais depois daquela nossa viagem, inclusive, que a gente finalmente se conheceu pessoalmente, né, Prandas? Sim! Lá na Blizzard, foi super legal, que é o Hearthstone, cara, porque eles iniciaram o ano da Phoenix, então tem vários conteúdos novos, tem decks novos, tem o Illidan, né? O Illidan é um personagem novo, que é essa grande parada do ano da Fênix. E, cara, jogar de Demon Hunter, que é a classe nova, eu achei muito divertido quando a gente tava lá, porque ele tem umas mecânicas novas, os decks estão com mecânicas novas também. Pra novos jogadores é legal porque não tem repetição das cartas que você vai tirando, então o jogo ele tá mais convidativo e a comunidade voltou também a ficar ativa, as pessoas estão falando bastante do jogo online e é um jogo muito divertido, cara. Eu sou muito, muito fã de Magic the Gathering e o Hearthstone é uma versão digital, assim, de um card game que eu acho maravilhoso. Fica aí a minha recomendação pro pessoal, é de graça, você pode jogar em tudo quanto é plataforma
plataforma que você quiser. Tá faltando no Switch. Tá faltando no Switch, mas eu boto fé, cara. Blizzard tá trazendo tudo pro Switch, eu acho que tá faltando Hearthstone, não vai demorar muito não. Total. Cara, e falando em Nintendo Switch, a minha indicação fica por um jogo que o Pranda já falou, que é o Animal Crossing, e é um jogo que realmente, como o Pranda comentou, combina muito com esse momento que a gente tá passando, né? Ele é um jogo que também a gente gravou sobre ele, um podcast, então se você quiser saber mais sobre o Animal Crossing New Horizons, ouve o nosso podcast especial, que a gente falou sobre o Animal Crossing e sobre o Doom Eterno, que são jogos muito parecidos, assim, são totalmente mesmo público, demais, assim. Cara, o Animal Crossing New Horizons, ele é isso, ele é um simulador da vida real com bichinhos disfarçados de pessoas profundas. Assim, tem diálogos muito legais, os personagens são muito reais, assim, tem dramas ali, tem histórias fofinhas, tem tudo acontecendo, você controla a sua ilha, você constrói as coisas, você personaliza da maneira que você quiser, a comunidade é super ativa, então você vai conseguir pegar coisas que as pessoas fizeram, roupas, decoração e tal, através da comunidade, usando a hashtag do jogo no Twitter, você vai ver uma infinidade de QR Codes pra você passar pro seu jogo e personalizar a sua ilha, e é um jogo muito fofinho, muito legal e extremamente viciante. Escrevi um review sobre ele, que eu postei no Jogazeira, saiu até no dia que a gente tá gravando esse programa aqui, ele foi pro ar. Cara, no meu primeiro final de semana com ele, eu fechei 30 horas de jogo. Eu comecei sexta, no final do domingo eu dei uma parada no jogo e, cara, eu fiz 30 horas de jogo, assim, fui olhar naquela lista de mais jogados, né? O Animal Crossing tava na frente de outros jogos, assim, que eu já tinha feito 25 horas. Eu falei, cara, meu Deus do céu, eu joguei muito esse negócio. Então, recomendo muito pra galera que tem aí o Nintendo Switch. É um jogo muito legal, muito fofinho. E, cara, a gente vai ficando por aqui, Prandas. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui no Final Level Cast. Foi muito legal contar com você aqui. E saiba que as portas estão abertas pra que você volte, porque vai ter muito assunto pra gente falar ainda, né, cara? Pô, pessoal, eu que agradeço aí o convite, o papo. Foi super divertido aqui. A gente se esbaldar aí nessa nostalgia, mas também falar dos jogos mais recentes que estão bombando aí, estão chegando, como o próprio Final Fantasy VII Remake. Então, de coração, obrigado mesmo. Foi muito legal a conversa e, pô, a gente se vê mais vezes então no futuro. Pô, obrigadão mesmo, Prando. Só pra relembrar a galera, fala suas arrobas aí pro pessoal te seguir. Boa. Galera pode me encontrar no Twitter, @cprandoni, e aí de lá fica mais fácil de entrar em contato comigo. Também tô no Instagram, @cprandas, e todo dia lá no Twitch do The Enemy e no canal do YouTube, enfim, nos canais do The Enemy. É isso aí, Prandas. A gente continua a nossa conversa aqui no offline. Muito obrigado pela sua participação, foi super legal. E se vocês quiserem encontrar eu e o Dan, vocês podem encontrar @joga_Dan, tanto no Instagram quanto no Twitter, ou no canal Joga Dan no YouTube. E você pode encontrar no YouTube, no canal Coelho no Japão, ou então no Twitter ou Instagram, @RodrigoCoelhoC. A gente vai ficando por aqui. Final Level Cast toda quarta-feira, religiosamente, às 10 horas da manhã. A gente se vê semana que vem. Valeu, pessoal! Valeu! Falou! Este podcast foi editado pela Maremoto.